Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! O nosso tema ele começa na página 173, pega lá para acompanhar comigo. O assunto de hoje é o seguinte: acaba o período regencial no Brasil. A gente viu na aula passada a Guerra dos Farrapos, a Rebelião dos Malês e a Cabanagem. E hoje a gente vai falar de Dom Pedro II assumindo como imperador do Brasil. E vamos ver também a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança que aconteceu entre 1864 e 1870. Na página 173 tem uma pergunta que norteia a aula de hoje, que é o seguinte: o que representou a coroação de Dom Pedro II para a política brasileira? E no primeiro e último parágrafo ele te explica já o que essa coroação vai representar. De acordo com a Constituição de 24, o Dom Pedro II deveria assumir com 18 anos. Só que nós tínhamos alguns poréns visto por algumas parcelas da sociedade, que era o seguinte: com aquelas revoltas que aconteceram em Salvador, no Grão-Pará, no Rio Grande do Sul, uma parte da elite, uma parte da sociedade, né, a elite estava preocupada com a estabilidade da monarquia e a unidade territorial do Império do Brasil, ou seja, o Brasil estava passando por uma série de rebeliões, alguns lugares se separando do Brasil, alguns lugares querendo que a escravidão acabasse, e aí em 1840 os liberais lançam uma campanha para antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, que na época ele estava com 14 anos ainda, só poderia governar ser coroado com 18. Só que com 14, uma parte dos políticos e da elite começa a apoiar essa ideia de não vamos fazer o que a Constituição está, o que está colocado na Constituição. Vamos antecipar a maioridade de Dom Pedro II para assumir logo o trono e, quem sabe, garantir a estabilidade da monarquia escravocrata. Essa campanha vai ganhar apoio popular, vai ganhar apoio também do próprio príncipe, e nesse contexto o parlamento vai aprovar a maioridade dele em julho de 41. Então ele vai assumir ali entre 14 e 15 anos com o título, né, de Dom Pedro II, iniciava assim o segundo reinado no Império do Brasil. Então em 1840 fazem a campanha, em 1841 Dom Pedro II assume o Império Brasileiro. E aí diz o texto que essa foi a saída encontrada pelas elites para, primeiro, salvar a ordem escravocrata, ou seja, não abolir a escravidão, a exemplo do que tinha acontecido lá na Rebelião dos Malês, que eles queriam acabar com a escravidão, e também para salvar a unidade do Império, já que vários lugares estavam se separando do Brasil Império, do Brasil Imperial, e isso ameaçava os interesses, os privilégios e toda a estrutura escravocrata e agrária que havia no Brasil nesse momento. E é durante o segundo reinado, durante o governo de Dom Pedro II, que acontece uma das maiores guerras entre as nações sul-americanas, que é a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, que acontece entre 1864 e 1870. Então vamos dar algumas características, um panorama geral dessa guerra. Primeiro, quem participa dela? De um lado tem o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Essa guerra vai envolver esses países, indiretamente vai envolver também a Inglaterra, e basicamente foi uma disputa pelo controle da Bacia do Prata, a bacia hidrográfica do Prata, que tem os rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Então, essa região era uma região estratégica para esses países que ali estavam. E os conflitos na região aconteciam desde o período que o Brasil era uma colônia e vão se agravar depois das independências do Paraguai e do Brasil, ou seja, duas nações independentes agora brigando por essa região, uma região que Portugal e Espanha brigaram séculos atrás. Esses rios tinham uma importância, na verdade, dá para colocar três grandes importâncias aqui. Primeiro, a navegação, a comunicação e o comércio internacional, já que boa parte do Mato Grosso do Sul, a comunicação acontecia pelos rios e também comércio internacional por questão de escoamento da produção. E esse Paraguai, nesse momento, né, o Paraguai não tinha acesso ao mar, então ele teria que fazer alguma estratégia para conseguir escoar os seus produtos sem precisar pagar taxas, impostos ou ter uma liberdade comercial de passar por esses rios e então fazer o escoamento da sua produção. O detalhe é que o Paraguai não tinha acesso ao mar e dependia desses rios que eu acabei de contar para você quais foram. Também Uruguai, Brasil e Argentina tinham interesses na região. E no caso do Brasil,
como eu já disse, esses rios funcionavam como via de comunicação entre as províncias do Mato Grosso e o restante do país. Mas para você entender a Guerra do Paraguai, a gente precisa falar do Uruguai antes e o processo político de tensão que estava acontecendo lá entre dois partidos, o Partido Blanco e o Partido Colorado. Um deles tinha uma ligação com alguns políticos brasileiros e o outro tinha uma ligação com políticos paraguaios. Bom, o que aconteceu lá no Uruguai que vai desencadear esse aumento de tensão? Em 1864, o presidente do Uruguai, Bernardo Berro, do Partido Blanco, aumentou os impostos sobre a exportação de gado e proibiu o uso de escravos. Por que isso vai afetar o Brasil de certa forma? Porque tinha alguns brasileiros que tinham estâncias, que tinham fazendas pecuaristas em regiões uruguaias. E o presidente, na tentativa de proteger a sua economia, ele vai enfraquecer os negócios dos brasileiros, aumentando os impostos, então, sobre a exportação de gado e proibição, então, da escravidão. Nisso, pelo prejuízo aos colonos brasileiros, o Dom Pedro II ele apoiou Venâncio Flores, um outro político do partido rival, o Partido Colorado, para a presidência uruguaia, com o apoio da Argentina. Então, olha só, a gente tem um presidente do Partido Blanco tomando uma série de medidas políticas que então enfraqueciam ou prejudicavam, de certa forma, os pecuaristas da região que eram brasileiros. O Brasil, por sua vez, começa a apoiar o partido rival, o Partido Colorado, com a Argentina. Essa interferência do Brasil apoiando então um partido estrangeiro contraria os interesses dos blancos, do Partido Branco, e aí o presidente na época, o presidente do Paraguai, aliado aos blancos, toma a dianteira e declara guerra ao Brasil e à Argentina, alegando então que o Brasil estava interferindo em negócios uruguaios e que não poderia acontecer, porque ele era aliado dos blancos, ele tinha grandes ambições ali de negócios com a região e com os políticos e com a elite que ele apoiava. Essa interferência então dos vizinhos Brasil e Argentina na política uruguaia contrariava os planos dele de melhorar o transporte de mercadoria nos rios Platinos, que é o que eu disse anteriormente, né? Havia um interesse muito grande na região por conta dos rios. E aí, em novembro de 64, Solano Lopes rompeu as relações com o Brasil, aprisiona um navio brasileiro no Rio Paraguai e eles invadem o Mato Grosso. Então, olha só, usa-se como justificativa a interferência do Brasil na política do Uruguai para que o Paraguai invadisse terras brasileiras. Então, rompe as relações, alega que o Brasil estava interferindo no Uruguai, apreende um navio brasileiro e aí invade o Mato Grosso. E nessa invasão no Mato Grosso, eles vão pedir também para passar pelo território da Argentina para chegar no Uruguai para dar apoio para o Partido Blanco. A Argentina ela nega esse pedido e aí Solano Lopes declara guerra ao Brasil e à Argentina. E aí os ataques vão começar, vai ser declaradas guerras e vai criar uma aliança. Brasil, Argentina e Uruguai vão criar uma aliança chamada Tríplice Aliança. Tríplice vem de 3, um ano seguinte. Aí você pergunta e fala, mas peraí, Brasil, Argentina e Uruguai? Porque o Partido Colorado consegue ficar no poder do Uruguai. E esse partido, então aliado dos brasileiros e dos argentinos, entram do lado da aliança, entram do lado então de Dom Pedro II. Então, fazendo uma retomada que é bastante informação, o Brasil interfere em questões políticas do Uruguai, contrariando então os interesses do Paraguai. O Paraguai alega isso para romper relações, invadir o Mato Grosso e também eles iam marchar até o Rio Grande do Sul para que então desse apoio para o Partido Blanco, mas a Argentina nega e aí o Paraguai declara guerra aos dois, Brasil e Argentina. Os dois mais Uruguai formalizam uma aliança que é a Tríplice Aliança. Após o Paraguai aprisionar um navio brasileiro e invadir terras mato-grossenses, o Brasil então inicia, a ofensiva ou a defensiva em relação ao Paraguai. E o último parágrafo fala que, embora não fosse treinado e equipado, a primeira fase da guerra foi vantajosa para o exército paraguaio. Uma característica do Paraguai nessa época é que ele estava se industrializando. O mercado interno e externo estava se desenvolvendo e aí permitiu com que o Paraguai batesse de frente contra três países no início,
O Brasil, a Argentina e o Uruguai. Então o Paraguai tinha condição tecnológica para iniciar um conflito. Só que o avanço do Paraguai foi detido após a Batalha do Riachuelo, vencido então pela Tríplice Aliança, e o conflito vai terminar 6 anos depois, em 1870, com o Brasil invadindo terras paraguaias, né, fazendo um movimento contrário e matando o presidente do Paraguai, Solano Lopes, e faz aí então acontecer o fim da guerra. Nesse momento, o exército brasileiro se fortalece por conta de todo esse contexto de conflito, acaba enfraquecendo a monarquia e você já vai entender o porquê. De consequência da guerra, a gente tem então o Paraguai arcando com uma pesada dívida, perdeu algumas terras, o Paraguai que queria expandir as terras para ter acesso ao mar acabou, como perdeu, né, tendo um movimento contrário, tendo terras anexadas pelos vencedores, pelo Brasil e pela Argentina. Também a população paraguaia foi reduzida a 1/5, porque muitos paraguaios vão morrer nesse conflito. As indústrias e as ferrovias, o processo industrial que estava acontecendo no Paraguai vai entrar em declínio, o latifúndio volta com força, né, deixa a industrialização de lado, e o mercado paraguaio foi invadido pelos produtos ingleses, já que a industrialização paraguaia fica desestruturada. O Brasil também não teve grandes vantagens com o conflito. 40 mil soldados vão morrer em combate, vão contrair dívidas também com a Inglaterra e a gente vai ter o aumento da inflação. É nesse momento que o governo enfraquece, porque por mais que o exército fortalece, a economia desestrutura. E aí o governo do Pedro II, Dom Pedro II, vai se desestruturar, a inflação muito alta, vai ter que recorrer a empréstimos externos para custear o que aconteceu nesse conflito. Então, por mais que o Brasil tenha ganho a guerra com a Argentina e com o Uruguai, isso não trouxe nenhuma vantagem para o Brasil em relação à política e à economia. Pelo contrário, vai ser um dos motivos aí que vai enfraquecer o governo do Dom Pedro II, que, aliás, vai ser pressionado, né, em 1889, quando então é proclamada a República, mas isso é um assunto para um outro momento. Então saiba que a Guerra do Paraguai vai ter conflito, vai ter uma consequência séria, tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. E aí temos um ponto importante para encerrar. Aconteceu e ainda acontece uma dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra. Elaborar explicações que fizeram então esse conflito iniciar. Por muito tempo, essa guerra foi vista como simplesmente uma expansão territorial do Paraguai, que não tinha acesso ao mar. Então foi uma guerra provocada pelo ditador Solano Lopes, querendo expandir os seus territórios. Um tempo depois, a guerra também foi interpretada da seguinte forma, que é o número 2 que está aí para você. Guerra como resultado dos interesses da Inglaterra em abrir o mercado paraguaio aos produtos industrializados, já que o Paraguai estava no processo industrial, não era mercado consumidor favorável para a Inglaterra, e aí a Inglaterra vai ter aí medidas indiretas que vão, além de financiar os países, fornecer equipamento e munição para a Tríplice Aliança, isso também foi contado como um dos motivos da guerra. Interesse britânico na América do Sul, no mercado interno. Mas temos uma terceira também interpretação, uma terceira narrativa da década de 80, que vê a Guerra do Paraguai como um fruto das disputas entre os países da região e o caminho escolhido para se consolidar como estados nacionais. Ou seja, duas potências regionais, Brasil e Paraguai, disputando então a região do Prata. E aí o caminho escolhido foi o conflito, né? Foi o Paraguai dar uma resposta, invadir o Mato Grosso, e o Brasil, por sua vez, faz a contraofensiva, invade o Paraguai, mata o presidente e a guerra termina em 1870. Essa narrativa número 3 hoje é a mais estruturada historicamente, tá? Mas saiba que existe essa dificuldade de saber o porquê que a guerra aconteceu. Foi só expansão territorial paraguaia? Foi desmedida do governo brasileiro? Foi interesse inglês? Quem sabe foi tudo isso? Mas que essa narrativa número 3 que está aí para você é a mais estruturada em historiografia, em fontes, enfim. Então saiba que existe esse embate pela história do que levou essa guerra a acontecer. O que você tem que ter como verdade aí é que as consequências foram sérias para os países que participaram, principalmente o Brasil e o Paraguai. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.